Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui com essa mesma cara, essa mesma roupa para o vídeo 3 dessa série de vídeos, né? Espero que vocês já tenham visto os dois outros vídeos e roda a vinheta e bora lá. Então, gente, estamos aqui gravando, chegamos ao último vídeo dessa série. O vídeo 2 foi um pouquinho difícil para eu gravar, eu acho que vocês devem ter percebido que ainda tem coisas que ainda mexem comigo, ainda me deixam um pouco aflita, um pouco sem saber direito como me expressar, mas esses vídeos, assim, foi algo que, a partir do momento que eu vi o vídeo dessa moça no YouTube, ela falando sobre o tempo de espera, a partir desse momento eu comecei a sentir fortemente que eu tinha que gravar esse vídeo, mas não só o da espera, mas toda a trajetória até aqui, até chegar a esse momento. Então eu resolvi fazer esses vídeos para vocês e eu espero que esteja servindo de ajuda, né, para que outras pessoas vejam que não é só vocês que estão passando por isso, eu já passei e muitas outras pessoas já passaram por situações parecidas. E ver uma pessoa superando coisas difíceis que pra gente também foi difícil superar, serve de um consolo, uma ajuda, uma força, eu penso assim. Então é isso, gente. Chegamos nesse vídeo 3, que esse vídeo é o de promessas e tempo de espera. O que acontece? Eu tava naquela fase revoltada, igual eu falei pra vocês, e eu vou contar aqui hoje pra vocês algo que Deus fez na minha vida. Em 2014, eu fiz uma festa de aniversário pra mim. Na época eu ainda gostava de festa de aniversário, não é o caso de hoje. Mas eu fiz uma festa e ali foi um amigo de um amigo meu. Foi nessa festa. Meu amigo perguntou, eu posso levar meu amigo? Ele vai estar na minha casa? Eu falei, pode, sem problemas. E lá ele levou essa pessoa, eu nunca tinha visto ele. Quer dizer, ou talvez eu já tenha visto, mas assim, só de vista, de passagem, eu não tinha amizade, não conversava com ele, não conhecia ele. E ele foi nessa festa e depois da festa, ele pegou o meu número com esse amigo dele, que era meu amigo, e ele me ligou. Só que já era bem tarde da noite, ele ligou, ele não se identificava, não falava quem era, e eu comecei a ficar sem entender nada e eu desliguei. Aí ele mandou mensagem se identificando, falando quem era e pedindo desculpa por não ter se identificado antes. E eu falei, ok, né, mas achei super estranho ele tá me ligando aquele horário. Aí ele perguntou se podia me ligar novamente. Aí eu falei que podia, mas meio assim, sem entender nada o porquê. E nessa ligação, ele começou conversando, falando que a festa tinha sido legal e tudo. E a partir de um momento, eu percebi que a conversa assim foi tomando outro rumo. Não tava mais sendo assim, simplesmente uma conversa descontraída, conversar sobre a festa, assim, se conhecer, não tava sendo isso. Foi entrando assim num assunto muito espiritual e do nada, sabe? Nessa conversa, do nada ele começou a pregar pra mim, a falar coisas que só eu sabia, coisas que tinham acontecido na minha vida, coisas que algumas pessoas sabiam, ok, mas situações específicas que muita gente não sabia. Inclusive esse meu amigo que nós tínhamos, né, em comum, ele não sabia. Então eu entendi que era realmente Deus falando comigo através dele. E ele começou a falar que naquela semana eu tinha orado e eu tinha pedido a Deus um presente e realmente isso tinha acontecido, ou seja, foi uma coisa minha, foi uma oração minha com Deus, não tinha falado isso pra ninguém.
E ele falou isso nessa oração. Ele falou nessa oração, realmente virou uma oração, mas era nessa ligação. E ele falou que eu tinha orado, eu tinha pedido a Deus um presente naquela semana, que era o meu aniversário. E eu não tinha pedido um presente da terra, mas que eu queria um presente do céu. E realmente, gente, eu falei com essas palavras. Então ele começou a me falar, e você teve o seu aniversário, você teve a sua festa e você ganhou muitos presentes lá, mas o presente do céu que você pediu a Deus, ele chegou agora. E ali ele começou a falar muitas coisas sobre a minha vida passada, sobre tudo que tinha acontecido. E eu comecei a chorar e tremer, assim, no telefone, porque era uma coisa, assim, que eu ficava, meu Deus, será que eu tô sonhando? Isso é verdade mesmo? E várias dessas coisas que eu falei pra vocês nos outros vídeos, sobre a minha vida sentimental, sobre a minha revolta, sobre o eu não querer nunca mais ter um relacionamento. E nessa ligação ele falou tudo isso. Ele falou, você disse que você nunca vai se casar, que você vai ser uma pessoa que você vai viver sozinha. Você disse que você não aceita mais ter uma pessoa na sua vida porque você não confia. Mas Deus te diz, você vai casar sim, você vai ser feliz sim. E, tipo assim, eu fiquei assim, poxa, ele nem me conhece. Mas Deus que estava falando na boca dele conhece. E ele falou assim diversas coisas e Deus se usou assim grandemente naquela ligação. Foi uma coisa linda, linda, linda. E era de madrugada já, que a minha festa tinha acabado tarde, eu já estava aqui na minha casa, era de madrugada. E eu fiquei até com vontade de acordar meus pais, porque tava assim uma coisa muito linda, mas eu falei, não, eu não vou acordar eles, depois eu conto pra eles. Mas foi muito lindo, gente. Foi assim, de Deus mesmo. Eu senti muito a presença de Deus, eu chorava, eu glorificava a Deus, ele também. E foi assim, nossa, maravilhoso. Eu não tenho palavras pra explicar pra vocês e pra agradecer a Deus, né? E nisso, o meu coração começou a se abrir pouco, mas começou a se abrir mais, assim, pra essa parte. Eu comecei a pensar que se realmente fosse de Deus ia dar certo, ia acontecer. Porém, bem próximo a esse dia, depois disso que aconteceu, eu fiz uma oração, gente, e sem mentira nenhuma. Eu falei pra Deus com essas palavras. Eu falei, tá bom, Senhor. O Senhor falou que vai acontecer. Tudo isso que eu falei que não queria, que não era pra acontecer mais. O Senhor falou que vai acontecer. Porém, vai ter que ser do Senhor mesmo. Porque eu não vou atrás de nada e nem ninguém. E os que vierem até mim, eu vou dificultar até o último. Gente, eu falei isso. Eu falei isso sim na minha oração. Eu vou dificultar até o último, que é pra pessoa desistir. E se for realmente de Deus, Deus vai fazer um trabalhar muito grande que a pessoa não vai desistir. E Deus vai pôr na minha mente, no meu coração, vai fazer eu entender e ter a certeza. Então, assim, uma filhinha bem rebelde. Mas eu tô sendo muito sincera aqui com vocês, foi com essas palavras que eu falei pra Deus. Isso em 2014, né, no meio do ano, que é o meu aniversário em maio. E ali foi indo, a partir dali começaram a vir várias pregações na igreja, onde falava sobre a vida futura, fazia promessas pra minha vida futura, e eu sentia grandemente que era Deus falando comigo. E eu falava, tá bom, Senhor, mas é daquela forma, eu vou dificultar até o último. E aí, gente, foi passando. Só que eu continuo assim, continuava de vez em quando, ficava com uma pessoa ou outra que eu me interessasse, sem compromisso. E foi indo. Até que em outubro eu fiquei com uma pessoa. E depois disso,
não sei, me deu um negócio assim, e eu falei assim, não quero mais isso, não quero ficar sem compromisso com pessoas, beijar sem ter um motivo, sem ter uma visão de um relacionamento, eu não quero mais isso. Isso em outubro. E até então passou e eu pus isso na minha cabeça, mas até então tudo bem, ficou por isso. Eu não falei nada com Deus, não fiz nada. Quando foi em dezembro de 2014, teve uma outra experiência que eu tive com Deus, nessa parte assim de promessas, de se usar de pessoas para falar comigo, aonde essa promessa ela veio confirmando tudo que eu já tinha escutado, tanto nas palavras, né, dentro da igreja, quanto daquela ligação que eu tive. E veio confirmando tudo isso e acrescentando mais coisas, sabe? Coisas que eu não posso contar ainda, porque Deus pediu segredo. Deus falou que não era para eu contar, que no tempo certo iria acontecer, mas que era para eu manter em segredo, porque ele ia fazer, ia ser maravilhoso, ia ser lindo, mas eu tinha que manter o segredo, então eu não vou contar ainda para vocês, mas quando se cumprir, eu vou vir aqui e vou contar para vocês, vou falar, lembra que eu não podia contar ainda, agora eu posso. Então, por enquanto ainda eu preciso manter em segredo, porém, assim, o que eu posso dizer para vocês confirmou tudo o que eu já tinha escutado naquela ligação, né, do menino que falou comigo. E Deus é tão maravilhoso, sabe? Ele é tão perfeito que ele frisava, assim, pra mim, nas palavras, nas pregações, nesse dia também, de dezembro, Deus falava assim, e você vai ser feliz, você vai ter um futuro feliz, você vai ser uma pessoa feliz na sua vida sentimental, sabe? Deus foi frisando, assim, pra mim entender e pra mim confiar nele, sabe? Realmente entregar pra ele e confiar em saber que tudo que eu tinha vivido até o momento foi porque eu namorei sem propósito, eu fiquei com pessoas sem propósito de um namoro e não era a vontade dele, então não deu certo, ou deu certo por um tempo e depois acabou, se encerrou o ciclo e terminamos. A minha irmã cantando, gente. Bendito seja o nome do Senhor. Ai, é linda ela cantando. Mas enfim. E aí Deus veio frisando, sabe, muito isso pra mim, muito forte. Isso em 2014. E quando foi o começo de 2015, eu vendo vídeos no YouTube, que eu sigo algumas pessoas cristãs, evangélicos, e eu vendo vídeos, eu encontrei um vídeo, não vou lembrar o nome do casal e nem o nome do canal, mas, gente, era basicamente o quê? Um casal que decidiram namorar em corte até o casamento. Que até então eu não entendia o que era essa palavra em corte, eu não sabia do que se tratava. E eu fui assistir o vídeo, ver a história deles, e ali eles contavam. E eu fui entender que namoro em corte é onde você namora, você pega na mão, você abraça, você conversa e só. Você se conhece conversando. Você não beija na boca e você evita estar sozinho com a pessoa. Você sempre vai preferir estar em lugares, né, públicos, em lugares com mais pessoas perto, para que, né, não venha a tentação do beijo. E ali você se guarda realmente para o seu casamento. Eu vi esse vídeo e eu falei, nossa, mas que doido, né? Já pensou as pessoas terem a coragem de fazer isso? Que doido, fiquei pensando na minha cabeça. E ali eu comecei a ver vários vídeos. Eu me interessei sobre o assunto e comecei a ver vários vídeos, gente. E quando eu menos esperei, eu estava fazendo esse propósito com Deus.
Eu estava entregando para ele e falando que a partir dali eu não ia mais beijar ninguém, eu só ia beijar alguém que fosse o meu esposo no altar, no casamento. E eu fiz esse propósito. Começo de 2015, do nada, sabe? Eu que quando vi a primeira vez achei uma loucura, uma coisa doida, assim, que eu não imaginava que eu pudesse ter esse propósito, ter essa vontade um dia. E ali eu entreguei e fiz esse propósito. E ali, gente, isso em 2015, mas lembrando que a última pessoa que eu tinha beijado foi em outubro de 2014. E eu digo a vocês que eu permaneço. Hoje, em março de 2022, eu permaneço sem beijar ninguém, sem me relacionar com ninguém, e à espera do cumprimento das palavras e da promessa que Deus fez na minha vida. Eu não conheço ainda a pessoa que Deus prometeu pra mim. Tem alguns pontos algumas dicas, sabe? Pontos que Deus me deu que faz com que eu entenda que até o momento eu não conheço essa pessoa, mas que no tempo certo, ou ele vai vir até mim, ou eu vou ir até ele, e nós vamos se entender, vamos se conhecer, se entender, conversar, e Deus vai nos mostrar, né, que essa é a resposta da promessa dele, das nossas orações, e vai se cumprir, em nome de Jesus. E aí, gente, o que eu queria falar pra vocês. Esse ano fazem 8 anos que eu não beijo. E nesse intervalo, nesses 8 anos, teve 2 vezes que eu não queria jogar pra trás a promessa de Deus, mas que eu quis encaixar pessoas, 2 pessoas, dentro do que Deus havia me prometido. E enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas foram 2 pessoas que eu achei, bom, pode ser essa pessoa por conta disso, mas no fundo eu sabia que não era, porque a promessa foi clara e eu sabia que não era, mas eu tentei encaixar essas pessoas e falei com os meus pais, uma pessoa eu até busquei de Deus, mas Deus respondeu que não. E a outra pessoa eu falei com os meus pais, mas não houve alegria, porque quando é de Deus traz paz e traz alegria. Eu penso assim. E se não houve alegria é porque não era para ser. E hoje eu entendo que realmente não era para ser, a segunda pessoa principalmente. Não tinha assim cabimento, eu não sei aonde que eu estava com a minha cabeça, mas enfim, o coração é enganoso. E eu entendi que eu tenho que esperar, eu tenho que ficar firme e aguardar em Deus. Mas sabe, gente, não é algo pesado pra mim, não é algo que eu fico desesperada atrás de alguém, que eu tenho que arrumar alguém, que eu tenho que me casar logo, não tenho. Existem momentos da nossa vida que a gente tá um pouco mais carente, que a gente pensa, que a gente imagina, mas eu simplesmente eu falo, Senhor, tá em suas mãos. No dia que for para ser, o Senhor vai preparar e tudo vai dar certo, tudo vai acontecer conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E sabe, gente, a forma como eu oro... Nossa, tem alguma coisa no meu olho. Aquelas, é um cisco, aí começa a chorar aqui. Não, eu já chorei um pouquinho, mas não sei, tem alguma coisinha aqui. A forma como eu oro sempre pra Deus... Eu faço cartas, gente, pra Deus,
Não sei se algum dia eu vou ter coragem de ler alguma cartinha que eu já fiz para Deus aqui para vocês. É como se fossem orações, mas escrita, e eu deixo guardado. E não sei se algum dia eu vou ter essa coragem, mas se for da vontade de Deus, ele vai me tocar para fazer isso, para gravar para vocês, lendo uma dessas cartinhas, ou alguma delas, né? Eu faço cartinhas para Deus, eu escrevo muito, e Deus é conhecedor, né, do meu coração, sem mesmo eu escrever. Deus sabe os meus gostos, as minhas preferências, que eu sou tão exigente, tão chata e ao mesmo tempo tão exigente. E conforme o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai conhecendo mais da vida e aprendendo até com casais ao nosso redor, aprendendo coisas que nós queremos para nossa vida, que nós falamos, nossa, um exemplo bom, e aprendendo coisas que a gente não quer para nossa vida jamais. Eu sou assim, gente, eu observo muito. E tem coisas que eu vejo e eu falo, não quero isso para minha vida, eu não aceito isso na minha vida jamais. E, sabe, é muito bom, porque você observa mais, você, com o passar do tempo, não é só um rostinho bonito que te agrada, não é só ser da igreja que é o suficiente, porque não é só isso, sabe? Claro que é algo que eu prezo muito, e eu quero sim uma pessoa da igreja para mim, que sirva a Deus junto comigo, mas não é só isso, sabe? Não sei se dá para vocês entenderem, não é só isso, porque é muito além, vai muito além. É uma pessoa que você precisa escolher assim muito bem, porque é uma pessoa que a gente pensa assim, né, na nossa mente, que é para passar o resto da nossa vida com a gente, né? E então não pode ser qualquer pessoa, não pode ser só por conta de uma coisa boa que você viu, tem que ser um todo, tem que ser, sabe? Muitas coisas que envolvem. E eu sempre oro e eu falo, Senhor, o Senhor sabe as minhas escolhas, o Senhor sabe o que eu gosto, o que eu não gosto, mas eu te peço, Senhor, que as nossas vontades se coincidam, que sejam iguais, mas se não for, que a sua vontade permaneça e a minha não. E que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, possa prevalecer em tudo, e que eu venha entender e aceitar e amar a sua vontade. Eu peço muito isso a Deus, gente, porque às vezes a gente pode escolher com o nosso coração, com o nosso olhar, e a gente não conhece o profundo daquela pessoa, e Deus conhece. Então, sempre pedir a guia, a direção de Deus, eu acho que é muito válido, né? E também de pessoas acima de nós, nossos pais, familiares, os pais, né, principalmente, mas pessoas mais velhas que a gente tem às vezes uma afinidade maior, né? Pastores de igreja, líderes religiosos, no meu caso, né, na congregação, cooperador de jovens. Eu acho muito válido, sabe? Pedir conselho, pedir que ore por você nessa parte. E eu não sei por que eu tô falando tudo isso. Era pra falar um vídeo sobre mim, contar minha história, e eu já tô aconselhando, não sei porquê. Mas Deus sabe o porquê que Ele tá colocando essas palavras pra mim falar pra vocês. E no tempo certo Ele cumpre, né? Eu creio que Ele vai cumprir todas as promessas, as palavras que eu já ouvi, Ele vai cumprir no tempo certo. E eu só quero esperar, e que a minha espera seja leve. Eu não quero desesperar no Senhor, não, eu quero esperar com paciência no Senhor.
e saber que tudo que ele fará vai ser perfeito, tá? E eu separei aqui também, gente, eu não sei se vocês conhecem, mas tem um louvor da cantora gospel Kemily, que o nome é Fica Tranquilo. E eu não vou cantar porque até mesmo vocês sabem que eu não tenho uma voz assim maravilhosa como a da minha irmã, mas eu vou ler uma parte desse louvor para vocês, porque é um louvor assim que traz paz, sabe, para a alma. Principalmente eu levo muito nessa parte da vida sentimental. Ele traz paz e traz palavras ao seu coração com que você entenda e consiga esperar sem desespero. Então eu vou ler aqui para vocês. Fala assim, está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Mantenha a calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo. Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora. Não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Vê se não é lindo, gente. É maravilhoso. Então, graças a Deus, terminei. Fiz essa série de 3 vídeos, que daqui a pouco se transforma em 4, que esse terceiro tá ficando enorme, meu Deus do céu, tem que terminar. Mas eu espero que vocês tenham gostado, sabe? E eu tô assim num momento onde eu quero muito me aproximar mais e mais de Deus, sabe? Muito próximo, para ter aquela intimidade inabalável com Deus, para falar com Ele a todo momento e ouvir respostas. Eu tô nesse projeto, nesse propósito, e tô buscando me consagrar mais, ver o que eu estou errando, ver o que falta para mim melhorar na presença de Deus, e para ser uma coisa assim leve, sabe? Nada imposto por ninguém, nada obrigado, mas ser uma coisa leve e que entre eu e Deus eu venha entender a vontade dele, eu venha entender o querer dele para minha vida e eu venha ser sábia para mim fazer somente a vontade dele. E para eu deixar de lado a minha carne, porque às vezes ela quer falar mais alto e a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que sempre estar anulando ela, deixando ela de lado e alimentando a alma, mais a alma do que a carne, porque ali elas vão estar ali juntas, mas pelo menos a alma tem que estar um pouquinho só na frente para falar mais alto, sabe? Porque se a carne estiver na frente, gente, é só por Deus, é só Deus para livrar, para guardar, sabe? De acidentes espirituais, eu digo. Então, eu estou nesse propósito, eu espero conseguir alcançar esse propósito que eu estou com Deus, essa intimidade maior com Ele. Eu acho que eu estou no caminho certo, porque eu tenho o costume de, quando eu tô dirigindo sozinha, eu falo com Deus, eu oro, eu dou risada, eu converso com Ele, eu choro na presença dEle. E eu tô no carro sozinha, eu falo em voz alta e é isso. E esses dias eu estava no ônibus e eu comecei a orar baixinho, falando com Deus. E, gente, eu comecei a sentir a presença de Deus tão forte dentro do ônibus. Eu comecei a glorificar Deus, glorificar Deus. E eu falava, meu Deus, como tu és perfeito, como tu és maravilhoso. Gente, eu esqueci que eu tava em um ônibus. E eu comecei a chorar na presença de Deus. E eu falava, orava, agradecia, suplicava
tudo ao mesmo tempo, sabe? E foi, assim, uma experiência incrível, foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a Deus. E eu quero mais momentos como esse. Eu pretendo, né, fazer de tudo para ter mais momentos assim. E eu creio que Deus vai se agradar, vai ser algo bom pra mim. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês deixem o seu like, o seu comentário e deixem dicas, ideias de vídeos que vocês querem que eu traga aqui pra vocês, tá bom? E é isso, caso não seja inscrito, se inscreva nesse canal, rumo a 400 inscritos. E que Deus abençoe a vida de vocês, hoje e sempre. Tchau, tchau, até o próximo.